com o doutor Pablo, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, doutor. Obrigada por ter vindo até aqui ao estúdio da Rede Meio Norte. Boa noite, Liana. Boa noite ao pessoal que está acompanhando o canal Saúde. Sempre um prazer. E vamos aí falar sobre síndrome da bexiga dolorosa, né? Tem até um outro nome também, né? Cistite intersticial. Intersticial é um outro nome também associado, que na verdade representa um espectro dentro dessa síndrome. Da síndrome da bexiga dolorosa. Isso. E se você nunca ouviu falar, você vai saber agora, tá? O que é essa síndrome, doutor? O que é? Quais são os sintomas dela? Não é só a frequência ao banheiro, mais vezes. A síndrome da bexiga dolorosa é uma entidade ainda não muito bem compreendida, mas representa um espectro de situações clínicas que envolve principalmente a questão de ter dor pélvica e associada a alguns sintomas miccionais, né? E a grande característica que realmente faz a gente considerar essa síndrome como presente no paciente é aquele paciente que manifesta dor pélvica e associado com enchimento vesical. Cada vez que ele nota que a bexiga está enchendo, ele começa a ter dor cada vez mais intensa com o passar do enchimento. E isso acontece em qualquer período do dia, né, doutor? Isso pode acontecer em qualquer período do dia e o paciente, ele realmente, essa queixa de dor com enchimento é uma das coisas que são mais frequentes no relato desses pacientes. Eles sentem essa dor, né? Isso. E aí, esse diagnóstico, ele é feito como? Precisa fazer exame, doutor? Como é que se descobre? Como é que o senhor tem a confirmação de que se trata da síndrome? O diagnóstico, ele é basicamente clínico, né? Porque o que acontece? Como é uma doença ainda nova, muito investigada, mas pouco compreendida, ela não tem nenhum achado que seja bastante característico e definidor. Quando eu falo isso, por exemplo, eu quero dizer que assim, se você faz um exame de laboratório, você não tem nenhuma evidência laboratorial concreta. Você vai fazer exame de imagem, não identifica nenhuma evidência radiológica concreta sobre isso. Às vezes a gente tem que fazer biópsia na bexiga desses pacientes, muito mais com o intuito de descartar outras doenças, do que achar um achado da biópsia que seja concreto para definir a doença. Então, como a gente chama, é um diagnóstico de exclusão. Você vai tendo que descartar vários outros problemas de saúde e você vai acabar chegando à conclusão clínica que se trata de uma síndrome de bexiga dolorosa, porque você investigou tudo e não encontrou nenhum fator claro que pudesse explicar a dor desse paciente. Doutor, como o senhor disse, ainda muitas coisas ainda que não se conhecem, né, por conta de ser uma doença recentemente investigada, mas já dá para dizer, por exemplo, tem um perfil ali do paciente, acontece mais em que tipo de gênero, em que idade, com frequência? Sim, sim. É uma doença que é muito característica de indivíduos da raça branca, chega a 94% em várias estatísticas de literatura científica, a predominância muito importante na raça branca. A mulher é de longe também disparado, o gênero sexo feminino, 90% dos casos, nas estatísticas mais recentes. A faixa etária varia um pouco, mas a faixa etária de 30 e 50 anos é que a gente observa mais, né? E como a gente não tem um fator causal, característico que a gente possa dizer, a gente percebe que o paciente está associado com algumas outras questões de saúde. A gente vê pacientes que têm, mais frequente a ansiedade, quadros de depressão, a gente vê pacientes que têm associação com outras doenças também não muito bem compreendidas, como fibromialgia, como síndrome de intestino irritável. Então, existe alguma coisa na fisiologia desse doente que envolve muitas vezes também, isso, né? e que envolve muitas vezes estados inflamatórios não muito bem compreendidos, seja de natureza autoimune, seja de natureza neurológica. Então, um estado inflamatório ainda não muito bem entendido. E essas doenças que causam essas inflamações não muito bem compreendidas, elas estão com estatísticas mais próximas. Você vê mais frequente em paciente que tem bexiga dolorosa ter essas outras doenças com as quais eu mencionei, né?
Então, o perfil de paciente é assim. E tem como controlar a doença, doutor? Tem um tratamento que controla essa dor, que alivia, que controla essa frequência? Não existe um tratamento que seja, assim, digamos, o tratamento padrão. Na verdade, como você não encontra um fator efetivamente causador, você tem que passar por uma reabilitação do paciente, assim, você tem que fazer algumas medidas comportamentais para que ele evite situações como estresse, como ansiedade, o paciente tente ter uma vida mais saudável, ele evite estados assim, como eu falei, de aumento de descarga adrenérgica, né? Hábitos A alimentares reabilitação, influenciam? sim, a reabilitação do períneo, né? A vida pélvica um pouco mais tônica, digamos assim, também pode ajudar. Existem alguns alimentos que a gente observa que acaba induzindo um pouco mais as crises, né? Tipo café, chocolate, alimentos cítricos, né? Pimenta, algumas substâncias que têm uma certa predisposição para induzir crises, né? E uma coisa que a gente tem que frisar muito para o paciente, que ajuda na questão de conduzir esse paciente, é que a doença ela é muito cíclica. Ele vai ter ao longo da vida muitos períodos de remissão, né, onde ele não vai Não vai ter nada sentir. ou praticamente nada, e muitos períodos de exacerbação. Vai alternar muito isso ao longo da vida, onde ele vai ter crises muito mais intensas, com necessidade de ir a médico, às vezes até de hospitalizar para controle de dor, entendeu? Fisioterapia na região pélvica é uma indicação É nesses uma casos? indicação, juntamente com essas medidas comportamentais, é uma das coisas mais interessantes, porque melhora um pouco o ambiente muscular, local, né, onde a bexiga está. Então, acaba que os pacientes que realizam reabilitação perineal, fisioterapia, eles têm uma melhora desse padrão de crises, elas vão ficando menos frequentes, né? Isso E seria não o tem que... cura, é o controle. Não tem cura e controle. Isso seria o que é de primeira linha. Quando você vai para a segunda linha, você tem algumas medicações. Você tem medicação oral, por exemplo, o uso de antidepressivo, como a amitriptilina, que é um antidepressivo que, além dessa função neurológica, psíquica, ela atua também com controle de dor. A substância age em terminações nervosas periféricas e acaba reduzindo a manifestação de dor. Então, é um remédio que se mostrou que tem um uso interessante para essa doença, né? Existem também outras medicações, como antihistamínicos, né? Algumas dessas substâncias que a gente usa assim, para alergias, Alergia. porque percebe-se que este estado de doença tem muita liberação de histamina, um neurotransmissor que pode É estar uma dor causando... neuropática? Tem uma relação, mas não muito bem entendida. Então, por exemplo, alguns neurotransmissores eles estão mais aumentados nessa doença, quando você vai fazer análise da bexiga através de fragmentos, né? E quando você usa, por exemplo, antihistamínicos, nesse paciente, ele pode ter uma redução da remissão, porque esse neurotransmissor diminui lá e aí a manifestação das crises de dor diminui. Existem outras drogas que podem ser usadas para uso intravesical, instilação intravesical de substâncias, né? A gente tem o DMSO, que é uma droga que é que, digamos assim, tem mais evidência científica, que pode melhorar as crises. Você tem que usar uma repetição, você faz alguns ciclos, né? Que pode ser estendido até 6 meses de uso, né? E existem outras substâncias que têm uma evidência um pouco menor. Aí você vai subindo a escadinha do seu tratamento. Quando essa segunda linha não resolve muito bem, você tem que partir para uma terceira linha que começa a envolver procedimentos. Existe um procedimento que a gente, urologista, sabe muito bem. A gente pode fazer a hidrodistensão vesical, que é aumentar o volume da bexiga com o enchimento. Mas isso já chega quando já teve todas essas tentativas, né? Quando essas tentativas de medicações e comportamento não melhoram, você tem que partir para uma coisa mais incisiva. Então, a primeira coisa mais incisiva, não tão invasiva, é hidrodistender a bexiga, né?
Você precisa fazer isso em ambiente de centro cirúrgico, um paciente sedado, porque ele não tolera isso sob consciência, né? E você promover uma hidrodistensão da bexiga, promove a exacerbação, pelo menos a identificação de alguns pontos mais críticos na superfície da bexiga, onde você pode fazer cauterizações, aplicação de substâncias naqueles pontos, né? E pode ter uma melhora do padrão da dor do paciente. E o aspecto físico, né, da bexiga desse paciente que tem a síndrome, ele é igual, eu falo assim, se o senhor vê aqui a imagem, é igual a de um que não tem ou o senhor percebe diferenças? A maioria das vezes é igual, mas lembra que a gente falou de cistite intersticial, que é um padrão diferente? É um espectro dentro da doença. Então, na cistite intersticial, a gente vê no exame da imagem vesical um padrão um pouco diferente, que a gente se manifesta esse padrão através dessa hidrodistensão, né? Quando você faz esse procedimento de hidrodistensão, você promove o aparecimento na superfície de úlceras, né? Elas são chamadas úlceras de Hanner, né? E essas úlceras são pontos onde a atividade está mais crítica, que esses pontos você pode fazer cauterizações pontuais, né? Ou aplicação de algumas substâncias e alivia. Que pode causar isso um alívio para o paciente, reduz consideravelmente a questão da dor do paciente. Mas nem sempre isso resolve. Você talvez tenha que subir um pouquinho a sua escadinha de intervenção, passar para outras coisas mais incisivas, como neuromodulação sacral, que é um estímulo elétrico nas terminações nervosas específicas, que induz a ativação de circuitos inibitórios na bexiga. Esses serviços que o senhor fala, né, esses procedimentos, eles já são feitos aqui no Piauí? Já tem a medicina ou não? Não, a hidrodistensão, aliás, a hidrodistensão sim, mas neuromodulação, conheço pessoas que têm uma certa vivência, mas do ponto de vista prático, não conheço o uso da neuromodulação aqui de forma efetiva. Os pacientes que eu já tive experiência e necessidade de fazer neuromodulação tiveram que fazer fora. E subindo mais a escadinha, tem o estado que a gente considera da quinta linha de tratamento, onde você às vezes tem que fazer cirurgia. E quando chega nesse estado, você tem que conversar muito bem com o paciente e explicar que nem sempre a cirurgia vai ser resolutiva. Ou seja, ele pode fazer derivação urinária, desviar a urina da bexiga para evitar a irritação e mesmo assim continuar com dor. Ele pode, inclusive, às vezes, remover a bexiga e ainda assim continuar com dor. Isso já mostra que a doença... Por exemplo, tem pacientes seus aqui? Não, eu nunca precisei indicar em residência médica, durante treinamento. Sim, teve paciente, mas na vida prática, pós-formação, não. Graças a Deus, nunca tive. Isso tem que ser muito frisado, que ele pode não melhorar. Tamanho digamos assim, a incompreensão de até onde essa doença pode ir, que às vezes você tira o fator que acha que vai ser suficiente e ainda assim ele continua tendo dor. Há muito ainda que se conhecer e pesquisar, como muitas doenças que você até citou aqui. Agora, eu tenho uma pergunta, você falou assim, quando há o enchimento da bexiga, muitos pacientes até deixam de tomar água, coisas líquidas para evitar? Sim, e isso pode virar um problema, um outro problema? Pode. Você pode acabar causando um outro problema por conta desse receio, esse medo de hidratação. E isso a gente vê não raramente em vários pacientes que a gente acaba tendo ao longo da vida convivência com pacientes que têm síndrome de bexiga dolorosa. Eles evitam mesmo. E a síndrome da bexiga dolorosa tem alguma relação com infecção urinária ou não, doutor? Não há relação? Não tem relação porque infecção urinária é uma outra doença de entidade já conhecida, é bactéria. E quando você vai chegar a diagnóstico de cistite intersticial, você já descartou infecção, porque essa fase de investigação já concluiu que não se trata de infecção bacteriana. É como eu até frisei, tem sintomas urinários, sintomas miccionais, mas o principal sintoma que caracteriza essa doença, que você vai investigar e vai acabar chegando a essa conclusão, é a dor pélvica com o enchimento. Isso é muito típico. É praticamente impossível você ver uma síndrome de bexiga dolorosa onde a queixa principal não seja dor
quando sente que a bexiga está cheia. E, aliás, esse é um ponto importante que ele frisa da dor, porque eu até conversava aqui com ele no intervalo, que tem muitas pessoas que falam, parece que a gente vai envelhecendo, e as pessoas falam, a bexiga vai descendo e a gente vai urinando mais. Eu não sei se é isso que acontece. Mas é comum, doutor, ao longo da idade, você ir mais vezes ao banheiro, principalmente à noite? Sim, é mais comum, porque com a medida do envelhecimento do ser humano, todo esse mecanismo de função miccional, ele vai passando por modificações, né? Seja você homem ou mulher, essas modificações elas vão acabar acontecendo e a bexiga vai gradualmente ganhando um estado de hipercontração. Então ela passa a contrair cada vez mais frequente. Isso a gente é muito notório na fase já do idoso, né? Mas nessa fase de meia-idade de 50, 60 anos para frente, começa a aumentar a frequência urinária por uma modificação, adaptação da bexiga ao longo da vida, né? Vai tendo mais disparos, mais contrações, ele vai tendo frequência maior, mas é bem mais característico no idoso. Na síndrome da bexiga dolorosa, é sempre bom lembrar da dor, né? Que é Sim. Você pode até ter isso, frequência aumentada, mas a dor é praticamente uma condição fundamental para você chegar a esse diagnóstico. Eu mesmo nunca vi um paciente de síndrome de bexiga dolorosa cuja dor não fosse a principal queixa. Né? E é uma dor forte? É uma dor forte, que você começa a ter pequenos enchimentos vesicais, já tem dor, já sente dor. Por isso que às vezes atrapalha muito a vida do paciente, porque ele quer evitar de beber água, ele quer evitar de aí hidratar. Pode dar o quadro da infecção urinária? Pode dar. Aí você pode ter outros problemas, infecção urinária, cálculo urinário, outros problemas, né? Tá bem, doutor, muito mesmo informativa a sua entrevista, esclareceu muita coisa, né? De um tema que, como o senhor mesmo falou, ainda é um pouco conhecido, e mesmo assim, por mais que ainda se precise de muita informação, o que a gente puder estar repassando para quem está em casa é importante, né? Sim, com Se certeza. você estiver em casa com sintomas assim ou conhece alguém parecido, tá? A dica é realmente procurar um urologista. Com certeza. Fica a mensagem de que nem tudo que parece ou seja, não é porque você está com sintomas urinários que você está com infecção. Você precisa, muitas vezes, fazer uma investigação para ver se, de fato, você está com infecção urinária. E muitas vezes você pode surpreender. Começa descartando uma infecção, depois vai descartando outra coisa, até você chegar, às vezes, em doenças mais complexas, de mais difícil entendimento e que são necessários suporte, supervisionamento, numa conduta muito mais próxima do médico do que simplesmente a infecção onde você trata ali e o assunto está resolvido. Perfeito, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pelo convite, aliás, por aceitar o nosso convite. Olha só, gente, deixa eu dar